Henry Smith era um homem que inspirava respeito e talvez até um pouco de medo. Aos 45 anos, ele já havia construído um império financeiro que fazia executivos veteranos se curvarem em reverência. Seu nome era sinônimo de sucesso, disciplina e controle absoluto. Mas havia algo peculiar sobre Henry, algo que todos na Smith Enterprises conheciam bem. Ele não tocava mulheres. Nunca. Nem um aperto de mão, nem mesmo um toque acidental. Era uma regra tão firme quanto invisível, mas que pairava no ar como uma sombra silenciosa. Naquela manhã, os corredores da empresa estavam mais tensos do que o habitual. Sussurros ecoavam pelas paredes, enquanto funcionários trocavam olhares curiosos. "Você soube?", cochichou uma funcionária para outra. Henry contratou uma nova assistente. A segunda mulher franziu a testa. "Ela sabe da regra?" Ambas sabiam que aquilo seria um desastre. Sophia Morris era a nova assistente pessoal de Henry. No primeiro dia, ela não entendia por que as pessoas a olhavam com uma mistura de pena e curiosidade, como se ela fosse um cordeiro caminhando direto para a boca do leão. Tudo parecia normal, até que ela foi chamada ao escritório do CEO. "Morris!", chamou Emma, a secretária executiva, com urgência. "O Sr. Smith precisa de uma gravata. Pegue uma e leve para ele agora." Sophia piscou confusa. "Uma gravata? Agora?" Emma assentiu. "Ele tem uma reunião em 10 minutos. Rápido!" Sophia correu até o armário onde as gravatas de Henry eram guardadas, mas ao abrir a porta, percebeu o problema. Havia cerca de 50 delas. "Que cor um CEO frio e intocável usaria?", murmurou para si mesma. Ela escolheu uma azul marinho, depois uma preta, depois uma cinza. Finalmente, em pânico, decidiu levar todas. Com os braços cheios de gravatas, Sophia marchou até o escritório de Henry. Bateu na porta e, ao ouvir um "entre", respirou fundo e entrou. Lá estava ele, ajustando as mangas da camisa com a expressão de alguém que acabara de resolver uma crise financeira antes do café da manhã. Ele ergueu os olhos para ela e franziu o senho. "O que é isso?", perguntou, indicando as gravatas que Sophia segurava. "Todas elas", respondeu ela, colocando-as sobre a mesa. "Não sabia qual cor você preferia." Henry a encarou por um momento antes de soltar um longo suspiro, como se estivesse invocando paciência que não tinha. "Me dê uma", disse impaciente. Sophia pegou uma gravata aleatória e a entregou a ele. Quando Henry ergueu uma sobrancelha, ela percebeu que havia escolhido uma com estampas de patinhos de borracha. "Ah, não, espera!", exclamou, trocando rapidamente por uma azul marinho. Henry assentiu brevemente e Sophia sorriu aliviada. Missão cumprida. Tudo o que precisava fazer agora era sair dali. Mas então ela viu. Henry estava amarrando a gravata completamente errado. Parecia que ele estava tentando estrangular um fantasma invisível. "Isso é um crime contra a moda corporativa", pensou Sophia, sentindo uma vontade incontrolável de intervir. Sem pensar muito, ela deu um passo à frente e levantou as mãos. "Espere, você está fazendo isso errado, deixe-me ajudar." No momento em que seus dedos roçaram a pele do pescoço de Henry, ele paralisou. Sophia sentiu o corpo dele tensionar sob seus dedos. O ar ao redor pareceu mudar visivelmente. Então, de repente, Henry recuou como se tivesse levado um choque elétrico. "Você me tocou!", exclamou ele, olhando para ela como se tivesse escapado de um ataque mortal. Sophia franziu a testa incrédula. Só estava arrumando sua gravata. "Relaxa, não sou radioativa." Mas Henry não relaxou. Ele passou a mão pelo pescoço, como se tentasse apagar a sensação do toque dela. Sua respiração estava irregular, e seus olhos permaneceram fixos nela com uma expressão atormentada. "Você não entende", disse ele, a voz tensa. "Então me explique", retrucou Sophia, cruzando os braços. "Porque, sinceramente, isso não faz sentido." Henry cerrou os punhos, como se lutasse contra algo dentro de si. "Eu não posso ser tocado", disse finalmente, a voz carregada de desespero. Sophia ficou em silêncio por um momento, processando aquelas palavras. "Certo", disse ela lentamente. "Vou tentar não fazer isso de novo." Quando ela saiu do escritório, Henry tocou o local onde os dedos dela haviam estado. Seu coração ainda estava acelerado. Aquilo nunca tinha acontecido antes, mas por algum motivo inexplicável, o toque de Sophia permanecia ali como uma marca invisível.
e aquilo mudava tudo. Henry Smith sempre acreditou que controle era sinônimo de poder. Ele construiu sua vida em torno de regras rígidas, rotinas imutáveis e uma distância emocional que ninguém jamais conseguira atravessar. Até Sophia Morris aparecer. Desde aquele primeiro toque acidental no escritório, algo dentro de Henry começou a se desmoronar. Ele tentava ignorar, mas não conseguia. Cada vez que via Sophia, cada risada dela nos corredores ou olhar casual em sua direção, sentia algo que há anos julgava impossível. Desejo. Não apenas físico, mas um desejo por conexão, por proximidade, por algo que ele havia jurado nunca mais permitir em sua vida. Mas ele não podia. Não podia ceder. Não podia deixar que alguém, especialmente Sophia, visse o quão vulnerável ele realmente era. Ainda assim, ela estava lá, constantemente presente. No dia seguinte ao incidente da gravata, Henry decidiu impor limites ainda mais claros. A partir de agora, disse ele friamente enquanto Sophia entregava um relatório, nossa interação será estritamente profissional, sem piadas, sem conversas desnecessárias. Sophia ergueu uma sobrancelha, claramente divertida. Entendido, chefe. Mas só para esclarecer, isso também significa que você vai parar de me encarar toda vez que eu entro na sala? Henry ficou tenso. Eu não te encaro. Ah, claro, respondeu Sophia com um sorriso irônico. Deve ser coincidência, então. Ela saiu, deixando Henry sozinho em seu escritório. Ele passou as mãos pelo rosto, frustrado. Ela estava certa. Ele a observava. Não conseguia evitar. E aquilo o irritava profundamente. Os dias seguintes foram um teste de resistência para Henry. Ele evitava Sophia tanto quanto possível, delegando tarefas para outros assistentes e até mesmo mudando sua rotina para não cruzar com ela no elevador. Mas, por mais que tentasse, parecia que o universo conspirava contra ele. Se ia à cafeteria, Sophia já estava lá. Se ficava até tarde no escritório, ela também estava lá. Era como se ela estivesse em todos os lugares. Até que, uma noite, Sophia finalmente confrontou Henry. Ele estava saindo do prédio quando a viu parada ao lado de seu carro, braços cruzados e expressão determinada. "O que você está fazendo aqui?" perguntou ele, tentando soar indiferente. "Só esperando você parar de agir como um idiota", respondeu Sophia sem hesitar. Henry franziu a testa. "Isso não é tão simples quanto parece." "Ah, é sim. Você está complicando tudo." Ele suspirou, tentando manter a compostura. Mas antes que pudesse dizer algo, Sophia deu um passo à frente e colocou a mão sobre a dele, que estava apoiada no capô do carro. O toque foi leve, quase imperceptível, mas suficiente para fazer Henry congelar. "Me diga a verdade, Henry", disse ela, sua voz suave. "Você me quer, sim ou não?" Henry fechou os olhos, lutando contra si mesmo. Ele sabia a resposta, sabia há semanas. Mas admitir aquilo seria abrir uma porta que ele jurara manter trancada para sempre. "Sim", murmurou ele finalmente, a palavra saindo como um sussurro rouco. Sophia sorriu, triunfante. "Então pare de fugir." Aquela noite marcou o início de algo que Henry não conseguia mais negar. Ele e Sophia começaram a se aproximar, lentamente, cuidadosamente. Ele ainda mantinha suas defesas, mas elas estavam enfraquecendo. Sophia, por outro lado, não tinha medo de desafiá-lo. Ela testava seus limites, provocava-o, e aos poucos fazia com que ele questionasse tudo o que pensava saber sobre si mesmo. Mas nem tudo era fácil. Henry ainda carregava traumas do passado, especialmente de seu relacionamento com Amélia, a mulher que o abandonara por dinheiro e status. Ele temia que Sophia fosse embora assim que as coisas ficassem difíceis, assim como Amélia fizera. E esse medo o paralisava. "Você não é ela", disse Sophia certa noite, enquanto eles jantavam no apartamento de Henry. "Eu não vou embora quando as coisas ficarem difíceis, mas você precisa me deixar entrar." Henry sentiu algo dentro de si se quebrar. Ele queria acreditar nela, queria confiar, mas confiança era algo que ele havia perdido há muito tempo. Enquanto isso, no trabalho, as coisas estavam mudando. Os colegas começaram a notar a dinâmica entre Henry e Sophia. Durante as reuniões, os olhares prolongados e os pequenos gestos, como quando Sophia deliberadamente deixava cair uma caneta perto dele, só para sussurrar algo provocativo, não passavam despercebidos.
Mas Henry ainda não estava pronto para assumir o relacionamento publicamente. Ele mantinha tudo em segredo, como se tivesse medo de admitir que precisava de alguém. E isso começou a incomodar Sofia. "Quanto tempo vamos continuar com isso?" perguntou ela uma noite, enquanto estavam jantando. "Você age como se estivéssemos juntos, mas ao mesmo tempo mantém tudo escondido. É como se estivéssemos cometendo um crime." Henry não soube o que dizer. Ele sabia que ela estava certa, mas não sabia como mudar. "Você tem medo de perder o controle?" perguntou Sofia gentilmente. "Porque eu também tenho medo. Mas às vezes, Henry, é preciso arriscar para ganhar algo real." As palavras de Sofia ficaram ecoando na mente de Henry nos dias seguintes. Ele sabia que precisava tomar uma decisão. Mas, como sempre, sua insegurança falou mais alto. Durante uma reunião importante, ele praticamente a ignorou, tratando-a como qualquer outro funcionário. Quando a reunião terminou, Sofia o seguiu até seu escritório. "O que você quer de mim, Henry?" perguntou ela, sua voz carregada de frustração. "Se você não me quer, diga agora. Mas se quer, pare de me tratar como uma estranha na frente de todo mundo." Henry sentiu um aperto no peito. Ele sabia que precisava escolher. Mas, em vez disso, cometeu o maior erro de sua vida. "Talvez seja melhor se terminarmos isso", disse ele, sua voz quase inaudível. Sofia ficou paralisada por um momento. Então ela riu, mas não havia humor em sua risada. "Parabéns, Henry. Você conseguiu exatamente o que queria." Ela pegou sua bolsa e saiu, deixando-o sozinho. Naquele momento, Henry soube que havia cometido um erro colossal. Ele pensou que estava fazendo a coisa certa, protegendo-se. Mas, pela primeira vez em anos, percebeu o quão insuportável era o silêncio sem Sofia. Depois que Sofia saiu do escritório naquela noite, Henry soube que havia cometido o maior erro de sua vida. Ele pensou que estava fazendo a coisa certa, protegendo-se, mantendo suas defesas intactas. Mas, pela primeira vez em anos, ele percebeu o quão insuportável era o silêncio sem ela. Os dias seguintes foram um tormento para Henry. Ele tentou se convencer de que aquilo era temporário, que Sofia voltaria ao normal eventualmente, mas ela não voltou. Ela começou a evitar contato visual, a tratá-lo com uma frieza que ele nunca tinha visto antes. Era como se ela tivesse erguido as mesmas barreiras que ele sempre mantinha, e aquilo o consumia por dentro. Uma semana depois do rompimento, Henry decidiu tomar uma atitude. Ele sabia que precisava falar com Sofia, mas também sabia que não seria fácil. Quando a viu saindo do prédio após o expediente, ele a seguiu até o estacionamento. "Sofia!" chamou ele, sua voz tensa. Ela parou, mas não se virou imediatamente. Quando finalmente o encarou, seus olhos estavam frios. "O que você quer, Henry?" Ele hesitou, procurando as palavras certas. Eu preciso conversar com você." "Conversar?" Ela riu, mas não havia humor em sua risada. "Você teve sua chance, lembra? Agora é tarde demais." Henry sentiu algo apertar em seu peito. "Por favor, me escute. Eu sei que errei, eu sei que magoei você, mas eu não posso continuar assim." Sofia cruzou os braços desafiadora. "Assim como? Fingindo que nada aconteceu? Me tratando como uma estranha na frente de todo mundo?" "Eu estava com medo", admitiu ele, sua voz falhando. "Medo de perder o controle. Medo de me apaixonar por você e ser abandonado, como aconteceu antes." Sofia ficou em silêncio por um momento, processando aquelas palavras. "Você tem medo de mim?" "Não de você", respondeu ele rapidamente. "De mim mesmo. De sentir algo tão forte que eu não consiga mais me proteger." Ela suspirou, claramente frustrada. "Henry, o amor não é sobre controle. É sobre confiança. E até que você confie em si mesmo e em mim, não vamos a lugar nenhum." Com isso, ela entrou no carro e foi embora, deixando Henry sozinho no estacionamento. Nos dias seguintes, Henry começou a perceber o quanto sua vida parecia vazia sem Sofia. Ele mal conseguia dormir, mal conseguia comer. Tudo o que fazia era pensar nela, lembrar-se de cada toque, cada sorriso, cada provocação. E pela primeira vez, ele começou a questionar tudo o que sempre acreditou. Foi então que ele decidiu fazer algo drástico. Uma noite, enquanto navegava pelas redes sociais, Henry viu uma foto de Sofia em um bar com amigos. Ela estava sorrindo, segurando um drink colorido, e ao lado dela havia um homem desconhecido.
Henry sentiu algo apertar em seu peito. Não era apenas ciúme, era pânico. Pela primeira vez ele percebeu que Sofia poderia realmente seguir em frente sem ele. Aquela ideia o assustou mais do que qualquer outra coisa. Sem pensar duas vezes, ele pegou as chaves do carro e dirigiu até o bar. Quando chegou, encontrou Sofia exatamente como na foto, rindo, aproveitando a companhia dos amigos. Ela parecia tão feliz, tão livre, e aquilo partiu o coração de Henry. Sofia, chamou ele, sua voz rouca. Ela o notou imediatamente e arqueou uma sobrancelha. Surpresa. O que você está fazendo aqui? Henry hesitou sem saber o que dizer. Eu precisava te ver. Ah, claro, respondeu ela, sarcástica. Você me afasta e agora aparece aqui como se nada tivesse acontecido? Sofia, por favor, implorou ele, dando um passo à frente. Eu sei que errei. Eu sei que te machuquei, mas eu não posso viver sem você. Sofia o encarou por um momento, como se estivesse tentando decidir se ele estava sendo sincero. Então ela suspirou. Diga o que você precisa dizer, Henry. Ele respirou fundo, reunindo coragem. Eu te amo, Sofia. O tempo pareceu parar. Sofia ficou paralisada, como se não acreditasse no que acabara de ouvir. O quê? Eu te amo, repetiu ele, sua voz firme desta vez. Eu sei que estraguei tudo. Sei que te machuquei. Mas eu não posso continuar sem você. Sofia o encarou por um longo momento, seus olhos brilhando com lágrimas. Sabe, eu esperei tanto tempo para ouvir isso, disse ela, sua voz trêmula. Mas agora, não sei se ainda quero. Henry sentiu seu coração se partir. Se você realmente me ama, terá que provar isso, disse ela, antes de se virar e sair. Naquela noite, Henry soube que precisava fazer algo extraordinário. Ele não podia simplesmente deixar Sofia ir embora. No dia seguinte, ele chegou ao escritório com um plano. Quando Sofia entrou no prédio, todos os funcionários estavam reunidos no corredor, murmurando e apontando para algo. Ela franziu a testa, confusa. O que está acontecendo? Perguntou a Max, que estava observando tudo com um sorriso divertido. Acho que seu chefe perdeu a cabeça, respondeu ele. Antes que Sofia pudesse perguntar mais, Henry apareceu, mas ele não estava vestido como de costume. Em vez de seu terno impecável, ele estava descalço, segurando um enorme buquê de flores e parecendo incrivelmente nervoso. Todos no escritório ficaram em silêncio quando ele parou na frente da mesa de Sofia e lentamente ajoelhou-se. Sophia Morris, começou ele, sua voz tremendo. Eu fui um idiota, um completo e absoluto idiota. Você fez algo que ninguém mais jamais conseguiu. Você me fez sentir. E agora eu não quero mais fugir. Não quero passar nem mais um segundo sem você, porque sem você nada faz sentido. Ele tirou do bolso uma pequena caixa e a abriu, revelando um anel de diamante. Então, Sophia Morris, você aceita se casar comigo e aturar esse homem difícil e teimoso pelo resto da vida? O escritório inteiro explodiu em murmúrios e aplausos. Sofia ficou paralisada por um momento, seus olhos cheios de lágrimas. Então, ela riu, porque aquilo era tão ridiculamente perfeito que ela não conseguia acreditar. Claro que sim, seu idiota, respondeu ela com um sorriso radiante. Henry colocou o anel no dedo dela e, sem hesitar, a beijou ali mesmo, no meio do escritório, diante de todos. Nos meses seguintes, Sofia ainda mal conseguia acreditar que aquilo era real. Ela estava prestes a se casar com Henry Smith, o mesmo homem que, no início, jurava que nunca se apaixonaria. Mas, ao se olhar no espelho usando seu vestido de noiva, ela soube que tudo havia acontecido exatamente como deveria. No altar, Henry estava mais nervoso do que jamais estivera em qualquer reunião de negócios. Mas quando viu Sofia caminhando em sua direção, ele esqueceu como respirar. Ela estava perfeita. Você está absolutamente linda, sussurrou ele enquanto ela se aproximava. Sofia sorriu. E você está suando. Ele riu e então a cerimônia começou. Os votos foram emocionantes e quando chegou a hora de dizer sim, Henry não hesitou nem por um segundo. Ele sabia com absoluta certeza que Sofia era tudo o que ele sempre quis. A recepção foi inesquecível. Max fez um discurso que deixou metade dos convidados rindo até chorar. Sofia arrastou Henry para a pista de dança, mesmo ele insistindo que não sabia dançar. E no final da noite,
Enquanto assistiam aos fogos de artifício iluminando o céu, Henry a puxou para um abraço apertado. Eu nunca pensei que seria capaz de ter isso, sussurrou ele. Sofia sorriu contra seu peito. Ter o quê? Alguém como você, respondeu ele, olhando profundamente em seus olhos. Sofia o beijou suavemente. Então se acostume, porque agora você está preso comigo. Henry sorriu, porque pela primeira vez ele não queria correr. Ele só queria ficar, para sempre. O casamento de Henry e Sofia foi um evento inesquecível. Amigos, colegas e familiares se reuniram para celebrar o amor entre o CEO intocável e a assistente que mudou tudo. Durante a cerimônia, Henry não conseguia tirar os olhos de Sofia. Ele ainda mal conseguia acreditar que ela havia aceitado se casar com ele, especialmente depois de todas as vezes em que ele tentara fugir. Mas agora, enquanto dançavam no centro do salão durante a recepção, Henry percebeu algo que nunca tinha sentido antes: paz. Não era apenas felicidade ou alívio, era a sensação de que, pela primeira vez na vida, ele estava exatamente onde deveria estar. Você está feliz? Perguntou Sofia, seus olhos brilhando enquanto o observava. Henry sorriu, puxando-a mais para perto. Mais do que você pode imaginar. Sofia riu. Bom, porque agora você está preso comigo. Eu sei, respondeu ele, beijando-a suavemente. E eu nunca quis nada mais. Nos meses seguintes, a vida de Henry e Sofia entrou em um ritmo confortável. Eles continuaram trabalhando juntos na Smith Enterprises, mas agora o relacionamento deles era abertamente reconhecido por todos. Os funcionários adoravam ver o lado mais humano de Henry, o lado que só Sofia conseguia trazer à tona. No entanto, nem tudo era perfeito. Mesmo após o casamento, Henry ainda lutava com seus medos e inseguranças. Ele sabia que amava Sofia mais do que qualquer coisa, mas o fantasma de Amélia e os anos de isolamento emocional ainda assombravam sua mente. Você ainda tem medo de me perder? Perguntou Sofia uma noite, enquanto eles estavam sentados no sofá de casa. Henry hesitou antes de responder. Às vezes, admitiu ele. Mas não porque eu ache que você vai embora, é porque eu não sei o que faria sem você. Sofia segurou a mão dele. Eu não vou a lugar nenhum, Henry. Mas você precisa confiar nisso. Confiar em mim. Henry assentiu, mas sabia que ainda precisava trabalhar nisso. Ele estava aprendendo, devagar, mas constantemente, a deixar suas defesas baixarem. Um dia, enquanto estavam no escritório, Henry recebeu uma ligação inesperada. Era Amélia. O que ela quer? Perguntou Sofia, notando a expressão tensa de Henry. Não sei, respondeu ele hesitante, mas eu preciso atender. Amélia estava pedindo para se encontrar com Henry. Ela queria discutir algo importante, disse ela. Henry hesitou, mas acabou concordando. Sofia, no entanto, insistiu em ir junto. Não vou deixar você enfrentar isso sozinho, disse ela firmemente. No encontro, Amélia foi direta. Eu vim me desculpar, disse ela, sua voz carregada de arrependimento. Eu fui egoísta e cruel com você, Henry, e vejo agora o quanto te machuquei. Henry ficou em silêncio por um momento. Então, ele balançou a cabeça. Eu não preciso das suas desculpas, Amélia. Esse capítulo da minha vida já terminou. Sofia apertou sua mão discretamente e Henry sentiu uma onda de gratidão por tê-la ao seu lado. Com o tempo, Henry começou a perceber que o amor não era sobre controle ou proteção. Era sobre vulnerabilidade. Sobre abrir mão do medo e confiar que a outra pessoa estaria lá, independentemente das circunstâncias. Ele também começou a perceber que Sofia não era apenas alguém que o amava. Ela era sua parceira. Eles enfrentavam os desafios juntos, tanto na vida pessoal quanto na profissional. Quando surgiam problemas no trabalho, eles os resolviam como uma equipe. Quando surgiam dúvidas em seu relacionamento, eles conversavam abertamente. Sabe, disse Sofia uma noite enquanto estavam deitados na cama, eu sempre soube que você era especial, desde o primeiro dia em que te conheci. Henry sorriu. Mesmo quando eu era insuportável, principalmente quando você era insuportável, brincou ela, porque eu sabia que havia algo mais por trás dessa fachada fria. Henry a puxou para mais perto, beijando sua testa. Você me salvou, Sofia, de mim mesmo. Anos depois, Henry e Sofia continuavam tão apaixonados quanto no dia do casamento. Eles construíram uma vida juntos.
Uma vida cheia de risadas, desafios superados e amor inabalável. Henry finalmente entendeu que o toque de Sophia não era algo a ser temido, mas sim uma bênção. Você sabe, disse ele certa manhã, enquanto tomavam café juntos. Eu costumava achar que o amor era uma fraqueza. Agora sei que é a única coisa que realmente importa. Sophia sorriu, segurando sua mão. Demorou, mas você chegou lá. Henry riu. Sim, graças a você. E assim, Henry Smith, o homem que passou décadas evitando o amor, finalmente encontrou seu verdadeiro propósito: amar e ser amado por Sophia Morris.